Olá, povo de Deus, na paz do Senhor Jesus. Gostaríamos nesse momento de iniciarmos a continuidade das bem-aventuranças. O texto que nós estamos nos baseando é em Mateus, no capítulo 5, que é onde inicia-se o Sermão da Montanha. Mas antes de nós darmos continuidade, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração. Se você puder, por favor, aonde você estiver nesse momento, não importa o horário, não importa o momento, o que importa é que você, nesse momento, tirou um tempo para assistir a essa reflexão. Eu gostaria de fazer uma oração com você, uma oração intercessória nesse momento, né? Tanto pela aqueles que nos rodeiam, quanto por aqueles que estão distantes, que às vezes nós nem conhecemos, mas que estão precisando da misericórdia do Senhor. Vamos orar? Querido Senhor, querido Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por mais um encontro, Senhor, que nós estamos fazendo sobre as bem-aventuranças. Queremos, Pai amado, Pai querido, antes de tudo clamar pela tua misericórdia, clamar pela tua misericórdia sobre nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida, meu Pai, de todos os cearenses, Senhor, sobre a vida dos brasileiros, sobre a vida, meu Pai, de todo ser humano da face da terra, Senhor, todo aquele que nesse momento está sofrendo, quer seja, meu Pai, por esta doença que alcançou o mundo inteiro, ou qualquer outra doença, ou qualquer outra situação, Senhor amado, nós pedimos a tua misericórdia, Pai, a tua misericórdia. E em relação a esse momento, meu Deus, de reflexão, nós pedimos a tua orientação, pedimos ao Espírito do Senhor, que o Senhor nos direcione a esta palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou acessar no seu celular o aplicativo da Bíblia, nós vamos ler agora em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos meditar essa noite, no seu caso pode ser nesse dia, pode ser nessa manhã ou nessa tarde. Nós vamos meditar sobre ser misericordioso, porque vai alcançar misericórdia. Mas eu gostaria de ler com você desde o versículo 1, como nós já temos feito nas outras gravações das bem-aventuranças, para que a gente dê continuidade na lógica, no contexto do que Jesus quis dizer. Vamos ler? Jesus vendo a multidão, Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Jesus vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, ou os seus alunos, ou aqueles que decidiram viver como seu mestre, que no caso aqui, Jesus. E Jesus abriu a boca e ensinava dizendo: bem-aventurados, ou aventura com contentamento, ou aventura feliz, os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, aqueles que necessitam de Deus, porque deles é o reino dos céus, ou deles é a paz, a alegria e a justiça no Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Romanos. Bem-aventurados os que choram a dor do seu pecado, que chora a sua culpa e entrega a Deus, porque serão consolados. E o consolo aqui é consolo de paz, consolo do perdão, consolo da reconciliação com o Pai. E Jesus continua dizendo: boa aventura, ou aventura de contentamento, ou bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É o mesmo que dizer bem-aventurados aqueles que entregaram a sua vida para Deus, que é o mesmo pobre de espírito, que é o mesmo que chora, é aquele que entrega agora a sua vida para Deus, para mudar primeiro o seu caráter,
para agora não confiar mais em si mesmo, agora não dar mais respostas a partir do que ele pensa e do que ele quer, mas a partir da vontade do Pai, que agora ele está reconciliado e ele entrega tudo a ele, passando agora a confiar no provedor e não nas providências, naquele que tudo controla e não nas circunstâncias que muitas vezes parecem ser adversas e que muitas vezes são adversas. Porque vão herdar a terra, primeiro agora com contentamento, e no futuro a vida eterna, a nova terra que será criada, conforme João escreveu em Apocalipse. Aí Jesus continua dizendo para os mesmos discípulos, para os seus alunos: bem-aventurados também, ou boa-aventura, aqueles que têm fome e sede de justiça. Nasce no discípulo essa fome, essa sede da justiça. E no caso aqui, Jesus é a justiça que liberta, a justiça que perdoa, a justiça que restaura, a justiça que sabe que nós somos pecadores e culpados, mas que nos absorve para agora termos uma nova vida e nos reconcilia com Deus. Porque eles serão fartos de Jesus, fartos da presença de Deus. E não só isso, mas de uma justiça vindoura, porque esse mesmo Cristo que hoje tomou para si a justiça, porque a justiça do Pai condenaria a todos, e a ira de Deus caiu sobre ele, e ele levou sobre si os pecados, e agora é o Cordeiro de Deus, que julga vivos e mortos. Chegará o dia dele estabelecer a justiça total. Quem creu será salvo pela justiça chamada Jesus. Quem não creu, como ele mesmo disse, já está condenado. Aí, agora Jesus dá um passo nas bem-aventuranças. Essas 4 primeiras fala do nosso relacionamento com Deus. Sou pobre, eu preciso de Deus, eu choro as minhas dores diante dele, ele me consola. Aí ele vem e muda meu caráter, passa a controlar a minha vida, eu me torno alguém manso, alguém que confia nele, alguém que responde a partir das respostas dele. Faço a minha parte, mas eu sei que mesmo fazendo a minha parte, eu preciso da dele. E depois de manso, há uma fome e uma sede de justiça sobre o Cristo, sobre ter mais Jesus na minha vida a cada dia, porque a presença dele é maravilhosa. E eu não me contento, eu fico até com desejo de levar essa justiça redentora para outros. Aí vem a sede missionária. Aí agora, não é mais entre eu e Deus o relacionamento, agora esse relacionamento se estende. Jesus diz no versículo 7: bem-aventurados, ou boa-aventura também tem um discípulo, tem os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora, meu relacionamento com Deus se estende para o meu próximo. Essa bem-aventurança inicia agora um relacionamento com o outro, com os outros seres humanos pecadores, que erram como eu erro, que precisam da justiça chamada Jesus, como eu preciso todos os dias do meu viver. Agora é uma ação nossa diante dos homens. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu acho lindo, que Jesus ensina, é que o discípulo, que ser vem antes do fazer. Primeiro, eu sou pobre, eu choro, sou manso, tenho fome e sede de justiça, quer ser, é Deus trabalhando no ser. Agora ele parte para o fazer. Primeiro é o ser, depois é o fazer. É por isso que a fé sem obras é morta. O trabalho do ser é um trabalho da fé, e o trabalho do fazer é a obra mostrando essa fé. O fazer é a demonstração prática que o ser foi mudado,
Aí Jesus diz isso: agora você recebeu misericórdia, agora seja misericordioso, porque quanto mais misericordioso você é, mais misericórdia também você terá. Por que, Ronaldo? Por que a recompensa não é outra? Assim como o pobre de espírito, ele tem um reino, assim como o que chora é consolado, assim como o que é manso herda a terra, assim como o que tem fome e sede de justiça vai ser farto. Por que misericórdia? Quem é misericordioso ganha misericórdia, porque a misericórdia é a plenitude total do agir de Deus na vida do ser humano pecador. Então não há recompensa maior do que a própria misericórdia. Glória a Deus por isso. E quando Jesus falou nesse contexto, ele estava falando para judeus, como eu já disse em outros momentos. Ele estava falando para discípulos judeus que tinham muitos problemas, até porque no meio daqueles discípulos tinham outros ouvintes também. Tinha fariseu, que tinha problema com orgulho. Tinha saduceu, que tinha problemas com acusações em relação à doutrina do que Cristo pregava. Tinha os escribas, os doutores da lei, que eram egocêntricos, que achavam-se donos da verdade, e muitos outros. Tinham até sacerdotes, quem sabe ali, rabinos, mestres da lei ali ouvindo. Provavelmente tivesse levita também no meio, zelotes, como eu falei lá na terceira bem-aventurança. Aliás, na quarta bem-aventurança, zelotes que queriam vencer o governo de Roma através da força, através da força, fazer justiça própria. Tinham provavelmente herodianos, aqueles que defendiam o governo de Roma. Provavelmente tinham publicanos e com certeza pecadores, além dos próprios discípulos que são pecadores, né? E no meio dos discípulos tinha publicano, tinha zelote. Então, pense comigo, imagine esses judeus com vários tipos de problema de orgulho, egocentrismo, muitos hipócritas, acusadores. Jesus dizia isso para eles: sejam misericordiosos. É interessante que a palavra misericórdia, se a gente vê no grego, ela faz um apelo à misericórdia de Deus. Se a gente vê a partir do hebraico, dá-se uma ideia de um amor inabalável. No latim, misericórdia é miseres e cordes. Miséria, coração. É a tua miséria no meu coração. Em outras palavras, misericórdia no vocabulário da aliança, desse ser que agora parte para o fazer, desse ser que encontrou Jesus, que encontrou Deus, e que Deus está mudando o caráter desse ser, desse discípulo, que agora vai fazer misericórdia para com os outros. É a mesma coisa de ver com os olhos dos outros, é a mesma coisa de pensar com a mente do outro, ou sentir com o coração do outro. Então, todas as vezes que você ouvir falar de misericórdia, lembre-se disso. É pensar com a mente do outro, é olhar com o olhar do outro, é sentir com o coração do outro. Aí você vai ter uma sensação de como é a dor daquele outro ser humano e vai agir com misericórdia. É interessante. Eu gostaria de usar aqui uma parábola que Jesus mesmo contou, que é a parábola do bom samaritano. É interessante que Jesus, para mostrar o que é misericórdia, ele usou uma parábola que eu acho extraordinária. Quem eram os samaritanos, Ronaldo? Os samaritanos eram uma raça mista, de judeu com o povo estrangeiro, que nasceram ainda no tempo do exílio, no tempo da escravidão. Judeu tinha asco, raiva dos samaritanos, porque eles eram misturas, e eles ainda diziam que tinham que adorar a Deus em outro lugar. E judeu
era contra o samaritano e samaritano contra o judeu. Aí Jesus conta uma parábola lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, que retrata bem essa bem-aventurança. Bem-aventurados, ou boa aventura, ou aventura feliz tem os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha o que o texto diz. Esse texto vai explicar muito bem o que Jesus falou ali, no versículo 7 do capítulo 5 de Mateus. Lucas 10, 25 diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, nesse caso um escriba, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 26, e ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Ou seja, quem é o homem que eu tenho que ter misericórdia? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. Misericórdias, a tua miséria no meu coração. Compaixão. Ele sentiu a dor daquele judeu que foi pego pelos ladrões no caminho de Jerusalém para Jericó, que foi roubado, que levou uma pisa, como diz aqui no Ceará, levou uma pisa, ficou sem nada, todo quebrado no chão, meio morto. Veio primeiro um sacerdote, passou de longe. Depois veio um levita, passou mais longe ainda. Aí vem alguém que parece ser inimigo, judeu inimigo de samaritano. Aí vem um samaritano que é inimigo daquele cara, que está lá deitado no chão, sentindo dor, sofrendo, e olha para ele com um olhar de misericórdia, olhar com o olhar do outro, sentir com o coração do outro, pensar com a mente do outro. Aquele homem queria socorro disso e percebeu isso e quebrou todas as barreiras da cultura, quebrou todas as barreiras de inimizade e teve misericórdia daquele homem que estava no chão caído, quebrado. E no versículo 34, o texto continua dizendo: e aproximando-se, atou-lhes as feridas, começou a tratar do rapaz, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele, fez os primeiros socorros, depois colocou ele no seu transporte e levou até um local para descanso. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e ainda pagou a conta. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu tu pagarei quando voltar. Além dele cuidar, fazer os primeiros socorros, pegou o transporte dele, levou ele até uma estalagem, ou até um hotel, ou uma pousada, pagou a conta dele do primeiro dia, ou do segundo dia, dos 2 primeiros dias, ainda disse que iria viajar e quando voltasse terminaria de pagar a conta daquele homem. Meu Deus, isso aqui é misericórdia. Bem-aventurado esse bom samaritano, bem-aventurado, porque ele foi misericordioso e com certeza alcançou misericórdia. A
apesar de ser uma parábola, mas quem sabe essa parábola não está retratando milhares de bons samaritanos que tem nesse mundo afora. E o versículo 36, qual, pois, destes três, Jesus perguntou, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí Jesus dá o checkmate aqui para o doutor da lei. Te dei 3 exemplos, coloquei você no cenário, ó doutor da lei. Um homem caído, um homem que foi roubado, que foi açoitado, ficou meio morto. Vieram um sacerdote e passou direto, veio um levita, passou direto, e veio alguém que parecia ser inimigo daquele judeu, o bom samaritano, parou e cuidou dele. Qual dos três parece que é o próximo? E ele diz, o que usou de misericórdia para com ele. Glória a Deus. O que usou de misericórdia, que usou de um amor inabalável, que usou de compaixão, que olhou com o olhar do outro, que pensou com a mente do outro, que sentiu com o coração do outro, que cumpriu a palavra no latim que é misericórdia, a tua miséria no meu coração, que pegou a dor daquele homem e botou no seu coração. É isso que o doutor da lei está dizendo. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu quero, nesse momento, fazer mais uma oração com você, para nós fecharmos esse momento da misericórdia, que é a primeira ação prática, depois do ser, é a primeira do fazer, que é trabalhar a misericórdia, é trabalhar esse sentimento de se colocar no lugar do outro, de ver a dor do outro como esse bom samaritano, e ir lá, não passar de longe, não se fazer de desapercebido, como diz alguns, dar uma de João sem braço, como diz aqui no Ceará, se fazer de doido. Não, ir lá, se preciso for atar as feridas, se preciso for usar o seu transporte para levar para um cuidado melhor, se preciso for pagar a conta daquele que está sentindo dor, se preciso for dar a sua palavra que pagará tudo o que for necessário para cuidar da dor daquela outra pessoa, porque bem-aventurado, ou boa aventura tem, ou aventura feliz tem, os misericordiosos, os que sentem a dor do seu próximo, porque eles vão alcançar cada vez mais misericórdia, que é o maior favor de Deus para o ser humano. Foi Deus olhar do céu e sentir a minha dor do pecador, e sentir a tua dor de pecador, e decidir enviar o Filho dele, santo, puro, saiu da sua majestade, para vir a essa terra, ser gente como a gente, morrer, mas a morte não pôde contê-lo. Ele ressuscitou ao 3º dia, para poder dizer, hoje, para mim e para você, como ele disse lá no Sermão da Montanha, e hoje através do Espírito Santo, usando a minha boca para a tua vida, dizer, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia do Pai. Querido Senhor, querido Pai, queremos te render graças, meu Deus, pela tua misericórdia que nos alcançou. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor olhou desde o céu, viu todos nós perdidos nos nossos pecados, destinados à morte, destinados ao inferno, destinados ao lago de fogo e enxofre, destinados, Senhor, à banição eterna da presença do Pai. Mas o Senhor, Deus, nos amou de tal maneira, ou seja, teve misericórdia de nós, viu a nossa dor, enviou o seu melhor, que é o seu Filho, para morrer por nós. E hoje, Senhor, nós
estamos reconciliados contigo, e não só reconciliados, ainda temos a tua presença através do teu Espírito que vive em nós, e o Senhor e o Filho também vive em nós, tudo por causa da tua misericórdia. Agora, Pai, que nós possamos também ser misericordiosos, olhar com o olhar do outro, sentir com o coração do outro, pensar com a mente do outro, poder se colocar no lugar do outro, como o Senhor fez por nós. Jesus na cruz assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa dor, assumiu a nossa morte. Que nós possamos também ser misericordiosos, para que as tuas misericórdias sejam cada vez mais multiplicadas sobre a nossa vida e sobre a nossa história, porque a recompensa do misericordioso é mais misericórdia. Muito obrigado, ó Deus. Assim, Pai, eu peço a tua bênção sobre todos aqueles que ouviram esta reflexão sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, amém.